tenho pensado muito sobre esse lugar que o empreendedorismo conquistou na nossa sociedade, né? E antes de mais nada é importante, será que o Paulo vai falar mal de empreendedorismo quando o empreendedorismo e inovação são tão importantes, né? Eu não tenho nada contra o empreendedorismo, muito pelo contrário, muito menos pelos empreendedores, mas a gente pode interpretar e observar os fenômenos e observar como é que as ordens sociais se estabelecem de diferentes formas, e eu gosto de ter sempre um ponto de vista crítico que não precisa ser a verdade, mas é uma interpretação, tá? E para essa interpretação a gente tem que fazer alguns recortes. O primeiro deles é que quando eu estou falando do empreendedor, eu não estou falando de todo empreendedor, todo ser humano empreendedor. Eu estou falando sobretudo dos empreendedores de base tecnológica, ou do universo das startups, por exemplo. E que infelizmente a gente também tem um recorte e um viés de gênero, de raça, e a gente tem uma persona muito clara de quem que é esse empreendedor, né? Um homem branco, hétero, educado em escola particular, eventualmente uma universidade pública, que fala inglês, enfim, classe média alta, e que não necessariamente representa a classe trabalhadora brasileira, mas sim se tornou de alguma forma um representante de um ideal dessa nova ordem do trabalho, né, que se estabeleceu aí nos últimos mais ou menos 5 a 10 anos por aqui, fora do Brasil um pouco antes. Essa história ela começa porque toda geração, se a gente analisar, ela cria uma espécie de paradigma de um sucesso profissional, né? Na geração dos meus pais, por exemplo, o sucesso profissional era o concurso público, ou trabalhar nessas grandes empreiteiras, nas grandes obras de infraestrutura do país. Tem o trio, né, assim, engenheiro, médico e advogado, que eram as posições de valor. Depois, na minha geração, sob uma forte influência de novo dos Estados Unidos, da cultura americana, né, da sessão da tarde quase, praticamente, assim, formando a nossa geração, veio uma forte influência do mercado financeiro, essa construção do lugar do executivo, né, do manager, do CEO, essa cultura do sucesso como não como nem como um empresário não, mas como um executivo mesmo, como alguém que trabalha para uma grande organização de gravata ali e tal, não sei o que. Às vezes não necessariamente gravata, claro, mas na década de 80 sim. Esse meio que virou um lugar de sucesso, um lugar do desejo, né? Um lugar de ser um líder em uma grande empresa. Década de 80, 90, início dos anos 2000, você tem todo um aparato, né, e todo um ideal, assim, os programas de trainee são super disputados, com centenas e milhares de candidatos para acessar um caminho acelerado à liderança, né, esse lugar da liderança corporativa passa a ser disputado inclusive entre as próprias empresas, né? Vira quase que um mercado, como é um mercado de atletas de alto nível, do futebol, por exemplo, porque começa a acontecer de um competidor vir roubar um gerente, fazer uma proposta, levar um grande executivo, o CEO daqui, vai para lá e etc. Então as empresas ficam um pouco expostas a esse risco, né, de perder as suas mentes, perder as suas grandes cabeças, perder as suas lideranças. Então elas capricham no pacote de bônus, o pacote executivo que tem uma série de regalias, etc. Porque para elas custa muito caro, né, desenvolver uma pessoa e viver o dilema do bonsai, né, que é quando essa pessoa fica boa, ela sai. Até por isso
uma das formas que as empresas, e quando eu falo de as empresas, gente, eu estou falando de as empresas, dos donos dos negócios, dos grandes acionistas, dos detentores do poder de fato, da fonte do dinheiro, tá? Eu vou falar disso várias vezes, então é importante pegar. Quando eu falo dos donos, dos acionistas, do investidor, estou falando da fonte da grana, tá? Passaram a colocar contratos de confidencialidade, cláusulas de confidencialidade, para evitar um pouco essa perda das informações estratégicas. Então o executivo ele era obrigado a ficar de 6 meses a 1 ano afastado, não no mercado, porque senão ele poderia expor as informações da empresa, enfim. Nesse momento, inclusive, existe a versão contemporânea corporativa do que é o ano sabático, né? Quando você ouve alguém falar que está de ano sabático, nesse sentido específico, significa que essa pessoa está cumprindo uma cláusula de quarentena, de confidencialidade a uma companhia, e quem se aproveitou e cresceu de uma forma gigantesca nesses momentos foram as escolas de negócio, né? A Harvard Business School, não a Harvard University, a Harvard Business School, a Stanford, no Brasil a FGV, Fundação Dom Cabral, começaram a ver esses períodos como a oportunidade de oferecer alguma coisa para que esse executivo se desenvolvesse nesse período de afastamento, inclusive criavam um meio de convivência entre eles, né? Assim, e se você observar os gráficos de crescimento das escolas de negócio, você vê que tem toda uma cultura, né? Todo um paradigma social mesmo que passa a ser compartilhado aí, né? Um outro efeito dessa dança das cadeiras, desses ciclos, é que como os executivos eles passam a não se fidelizar, né? Não ficar tanto tempo dentro das organizações, você não sabe quanto tempo você vai ficar, e na verdade os bônus são de 1 ano, então você quer fazer aquilo que vai garantir o seu bônus do ano, você começa a encurtar o ciclo de tomada de decisão. Significa que as decisões passam a ser cada vez mais de curto prazo, e a gente sabe que muitas vezes uma decisão de curto prazo pode ser boa, pode parecer boa, mas é bem ruim em médio e longo prazo, ou pode ser bem ruim em médio e longo prazo, né? Essa conta então começa a ficar cara para os donos do negócio, para os donos dos negócios, para os investidores, de novo aquela turma que eu já te falei. E aí essa conta que está cara, esse modelo de trabalho, esse paradigma profissional, ele começa a se esgotar e tem um ponto culminante na crise, né, a explosão na crise do mercado financeiro em 2008 nos Estados Unidos, que depois impactou o mundo inteiro. É claro que a crise não foi causada por essas questões que eu estou falando com você, mas sofreu e foi influenciada de uma forma significativa por tudo que eu estou compartilhando. Então, a partir de 2008, empreendedores já existiam, startups já existiam, Vale do Silício já existia, mas de 2008 para cá, talvez um pouco antes, você já via uma guinada para essa construção ideológica de um novo lugar do trabalho. A gente precisava, né, os donos dos negócios, os investidores, as fontes, precisavam de um novo arranjo trabalhista, de uma nova relação que não fosse tão exposta, né, ou que mitigasse os principais riscos até então vividos com essa classe executiva, né? E aí era preciso criar pertencimento, criar engajamento e criar a sensação de independência entre os high potentials. High potentials são como são denominadas essas pessoas que eram os grandes talentos, né? O termo era esse na época, assim, sempre foi high potentials. E aí a melhor forma de você criar pertencimento, engajamento e independência é a propriedade, né? Ou seja, eu crio o ideal de que se você é um talento, você não precisa ficar dentro de uma organização. Se você é um talento, você deve
inovar, você deve começar algo novo, você deve se lançar ao risco, você deve empreender, né? Sobretudo porque quando você empreende, todo empreendedor de base tecnológica, no fim das contas, meio que busca a validação através de rodadas de investimento. E o sucesso vem do valuation, rodada de investimento, etc. e tudo mais. Então, ou você é comprado, ou você de fato recebe as rodadas de investimento para que seu negócio cresça cada vez mais, para que ele escale, né? Se a gente está falando de startups, a gente está falando de modelos escaláveis. Esse arranjo de trabalho, ele protege os donos do negócio de uma forma, ele não acaba com todos os riscos, é claro, porque investir também é um risco, e é um risco grande para quem não sabe fazer, sobretudo, mas o empreendedor não pede demissão do seu próprio negócio, né? Ele é extremamente engajado, e se o negócio dá errado, quem sofre o processo de fritura é o empreendedor, nunca é o investidor, né? Raramente você vai revelar algum escândalo, algum traço em um grande fracasso. Isso não aparece, os investidores não aparecem, né? Quem aparece são os empreendedores, né? Só que no fim das contas, o que aconteceu então? Aconteceu que um empreendedor, ele tem a sensação de liberdade e ele tem a sensação de propriedade quando os donos do negócio, ou seja, quem coloca dinheiro no negócio, ou quem compra, ou quem financia, intermediado por fundos de investimento, que podem ser mais ou menos neutros, são os mesmos donos de sempre. Então, no fim das contas, você só trocou o seu arranjo trabalhista, né? O executivo só trocou o arranjo trabalhista para se tornar o empreendedor. Numa equação, numa conta, numa paridade, num equilíbrio que faz mais sentido para o dono, para o investidor, do que para o empreendedor. E pior do que isso, muitas vezes, ao receber investimento, uma startup, ela começa a sofrer problemas de governança. Por quê? Porque o empreendedor passa a trabalhar para atender especificamente o interesse dos seus investidores e dos seus acionistas. Então, nem sempre atender os interesses da própria empresa, muito menos dos clientes dessa empresa. Tá? Essa relação, ela também se dá de uma forma em que ela reforça uma série de vícios, né? A gente pode dizer que investidores apostam em empreendedores que se parecem com eles próprios, ou que sejam projeções deles próprios. Existe um isomorfismo normativo que, se você fizer um raio-x das principais startups investidas no Brasil hoje, você vai ver que os empreendedores que receberam o aporte, eles se parecem muito mais com os seus investidores do que com a classe trabalhadora. E aí eu não tenho nada de comunismo, enfim, de correntes políticas, não é isso, não é disso que eu estou falando, nada contra, nem a favor, não é isso. Estou falando que existe uma tendência e um viés a reforçar que o ecossistema fique cada vez mais dessa forma. E por mais que você tenha iniciativas de diversidade, de trazer mais mulheres empreendendo, mais mulheres na liderança, se a fonte do dinheiro, do financiamento do negócio, escolhe sempre seguir no mesmo padrão, é meio difícil quebrar, né, essa cultura, né? E é curioso a gente reparar também na seita que, na toda a construção ideológica que existe do ecossistema de startups, né? Isso vira uma moda, né? E essa moda, ela gera uma série de startupeiros, né? Eu costumo dizer que os startupeiros, você sacode uma árvore e cai 100, mas para você tirar um empreendedor dali demora, assim, não é uma relação muito proporcional, porque a coisa se dissemina, né? E centenas de pessoas, né, os talentos de uma geração, e eu posso dizer que as startups primeiro seduziram as gerações um pouco mais jovens, e aí hoje você já tem um nível de senioridade
diferente sendo envolvido nesse meio, né? Profissionais migrando de negócios corporativos para startups, porque é um lugar que te entrega pertencimento, te entrega uma série de regalias, é divertido, é gostoso, o ambiente é ótimo, tem cerveja, tem jogo, tem uma cultura mais fluida, mais adaptada, tem uma cultura que é tão boa quanto a dos meus amigos ou melhor, tem um ambiente que é tão bom quanto o da minha casa ou muitas vezes melhor do que o da minha casa, e isso faz com que a gente tenha toda uma geração trabalhando e ficando no trabalho muito mais tempo, né, para receber inclusive menos do que receberiam numa posição corporativa de uma empresa padrão. Agora, se você parar para pensar, olha as startups mais famosas que você conhece, né, no Brasil, e aí pensa no problema. Qual que é o problema que essas startups estão resolvendo, né? Qual que é o problema que essas empresas estão resolvendo, né? Já fiz mentoria em vários programas de startup e é curioso, porque assim, o que de fato essa turma está produzindo, né? Porque quando a gente pensa nos grandes problemas da humanidade, os grandes problemas da nossa sociedade, os grandes problemas dos nossos centros urbanos, né? Raríssimos são os casos em que esses empreendedores eles estão pensando numa geração de valor para o mundo, né? E aí eu não estou falando de empreendedorismo social, tá? E eu não estou falando de filantropia, tá? Eu estou falando de criar modelos de negócio que não sejam de uma mera entrega de conveniência para uma classe consumidora, né? Boa parte dessas startups, por mais que sejam empresas incríveis, e eu jamais desejaria isso, mas se deixassem de existir amanhã não fariam falta para ninguém, a não ser, claro, pelos empregos, mas assim, parece um pouco desafiador a gente ter todo o capital intelectual, né, dedicado a entregar conveniência a uma classe consumidora. Será que é isso que a gente espera e quer dos nossos principais talentos? Assim? Será que os nossos talentos talvez não devam estar mais dedicados a resolver grandes questões humanas e criar inclusive grandes, ótimos modelos de negócio para resolver essas questões, né? A pandemia deixou claro para a gente uma série de superficialidades, né? E uma série de gaps que a tecnologia ainda nos traz, né? Se a gente seguir o dinheiro, a gente vai entender que os investidores, né, que os donos dos negócios, que os acionistas, eles também têm um mecanismo de incentivo e reconhecimento que não busca o maior valor social ou a maior geração de impacto para a humanidade, né? Ele busca o maior retorno pelo investimento. Ponto, né? Será que essa é a métrica que a gente quer para os negócios? Será que é desse empreendedorismo, do jeito que está hoje, que a gente realmente precisa?